lá. Alguém tem uma nota de R$ 200 aí para me emprestar? Uma nota, gente. Ninguém? Uma nota. Uma nota de R$ 200, eu vou devolver. Gente, a crise está feia, hein? Nenhum procurador de Belo Horizonte aqui que ganha bem, não, gente? Gente, a crise está feia, hein? A crise está feia. Aí, ó. Essa daqui deve ser procuradora de Belo Horizonte. Muito obrigado. Como é que é seu nome? Patrícia. Patrícia, pode pegar comigo, viu? Vou te devolver amanhã no final do congresso, viu? Mas pode me procurar que eu vou te devolver. Gente, mas isso daqui não é uma apresentação de mágica, não. É uma apresentação de história. Eu descobri uma coisa fantástica. Vocês sabiam que o Homo sapiens, nossa espécie, conviveu junto, no mesmo espaço de tempo e local, com o homem de Neandertal e o Homo erectus? Mas a questão é, por que, se conviveram juntos, o homem de Neandertal e o Homo sapiens, por que nós não temos mais o homem de Neandertal em nossa sociedade? O que aconteceu? Por que só tem o Homo sapiens, mas não tem o homem de Neandertal? Essa resposta foi dada num livro muito interessante, um best-seller, Sapiens, uma breve história da humanidade. E foi apresentada duas hipóteses para a extinção dos neandertais. A primeira hipótese é que houve acasalamento, namoros entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens, e acabou sendo a espécie do Homo sapiens acabou prevalecendo. Dizem que até hoje nós temos representantes dos neandertais na nossa sociedade. Uma outra tese apresentada pelo livro, que inclusive é a mais aceita, é que houve uma guerra. Ou seja, o Homo sapiens entrou em guerra com o homem de Neandertal e o Homo sapiens dizimou o homem de Neandertal. Só que o que acontece? Se nós verificarmos aqui, voltando aqui na imagem, o homem de Neandertal, ele era maior, ele era mais forte e, em tese, mais inteligente do que o homem de Neandertal. E por que ele seria mais inteligente? Uma das hipóteses para verificar a questão da inteligência de uma espécie de animal é pelo tamanho do cérebro em relação ao corpo. O homem de Neandertal, ele possuía um cérebro muito mais desenvolvido. Em tese, o homem de Neandertal era mais inteligente, mais esperto do que o Homo sapiens. Mas por que prevaleceu, então, o Homo sapiens? E o Yuval Harari também dá a resposta a essa dúvida. Exatamente porque o homem é a única espécie do planeta capaz de criar ficção, de imaginar. Então, o livro diz que é bem provável que o Homo sapiens tomou uma surra na Primeira Guerra, apanhou feio, voltou para a caverna e começou a imaginar, como é que eu consigo dar porrada nesses neandertais? Ele começou a imaginar isso, e começou a pensar, a ter ideias, imaginar, sonhar. E aí ele foi lá e matou os neandertais. Essa é a tese aceita pela a maioria da comunidade científica, ou seja, da extinção dos neandertais pelos Homo sapiens. E exatamente essa que é a grande característica que nós temos, a característica de criar ficções, de imaginar, de pensar, criar literatura, criar uma peça de teatro, que é um TED Alike aqui e estar com vocês. É interessante
É bem provável, um Neandertal, quando ele olha para o Sol, Neandertal ele olha para o Sol e vê o seguinte, olha, aquilo é uma bola de fogo que nos aquece. O homem de Neandertal, não. O Homo sapiens, ele olha para o Sol e começa a imaginar, existe um Deus ali. Aquilo é um Deus que está me aquecendo e que aparece durante o dia. E aí ele observa o eclipse e começa a pensar, olha, no eclipse, ele está se acasalando com a deusa Lua. Ele começa a imaginar aquilo ali. E aí ele começa a fazer o seguinte, olha, pera lá, eles tiveram filhinhos. Quem são os filhinhos? As estrelas. Ou seja, começou-se a criar um mito, exatamente a partir do Sol. E começa a se criar um mito. A base disso já é exatamente criar os sacerdotes. Nós precisamos dos sacerdotes, que seriam aquelas pessoas responsáveis por determinar como as pessoas vão se comportar diante daquele mito, diante daquela história e diante daqueles deuses. E começa, então, a criar essa história do sacerdote. Começa a falar, gente, nós vamos orar para o Deus assim, olha, se você fizer tal coisa, se você jogar uma pedra para o céu, você vai ser castigado, você vai queimar. E aí começa a estabelecer dentro da sociedade a estrutura do comportamento, de como é que nós vamos lidar com as situações. Só que essa situação também, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela começa a criar dentro da sociedade exatamente aquilo que começa a nos unir. Porque a partir do momento que eu acredito no Deus Sol, que eu acredito naquele mito, eu começo a me comportar porque eu acredito naquilo. Isso é muito interessante, a ficção que nós criamos. Se eu perguntar para o chimpanzé Mike, e obviamente se ele conseguisse se comunicar comigo, se eu perguntasse para ele, chimpanzé Mike, o que vale mais? Essa nota da Patrícia, de R$200, ou essa folha de papel? O que vocês acham que o chimpanzé Mike vai dizer? Ele vai olhar, olha, essa folha aqui é muito mais. Só que, olha o que nós fazemos, a gente começa a estabelecer uma ficção, nós começamos a estabelecer que essa nota de R$200, ela vale tanto quanto que eu consigo comprar alguns quilos de carne. Ainda a gente consegue comprar, viu, gente? Alguns quilos de carne com uma nota de R$200. Mas a gente cria essa ficção. Esse papel aqui vale o quê? 200. Isso aqui vale alguns quilos de carne. Mas o chimpanzé Mike não vai pensar assim, porque ele não consegue criar essa ficção que a gente consegue. Logo, esse papel não vale absolutamente nada em relação àquele outro. Aqueles R$200 simplesmente é um pedaço de papel que nós criamos a ficção de que ele vale alguma coisa. Só que exatamente essa ficção, quando a gente diz o seguinte, olha, existe um rei, porque assim que a gente vai criando as ficções. E aí nós estabelecemos, olha, nossa sociedade tem um rei. E por que aquele rei é importante? Por que eu devo obediência a ele? E por que eu tenho que seguir as regras e as ordens daquele rei? Porque ele é o representante de Deus na terra. Isso é o absolutismo, e a gente passou a ter ali obediência àquele rei. Foi uma ficção. Da mesma forma, lá no Egito, o faraó, ele não é nem um representante, não, ele é o próprio Deus, e as pessoas acreditavam que ele é o próprio Deus. Nós criamos a ficção de pessoas jurídicas, e nós começamos a estabelecer as instituições. Nós criamos a pátria, a nação, o Brasil como uma instituição, tudo isso é uma ficção. Gente, olha que loucura. A gente criou a AMM, Associação Mineira de Municípios, e a gente vem aqui e nós nos reunimos aqui para exatamente cultuar essa instituição. E é isso que nós fazemos nas instituições. Quando nós pensamos, quando nós criamos uma instituição, a AMM. Olha, a AMM é uma coisa bacana, é uma coisa legal, mas o que é a AMM? É nada, são 3 siglas. Que serve para quê? Para manter essas instituições, servem única e exclusivamente para manter a nossa sociedade unida, para estabelecer exatamente uma paz. No entanto, essa paz, ela pode ser quebrada. E quando que essa paz é quebrada? Essa paz é quebrada quando eu começo a não acreditar nessas instituições. Lá, na França, o que aconteceu?
as pessoas começaram a desacreditar dos reis. E o que aconteceu lá? Uma grande revolução, e simplesmente guilhotinaram todo mundo. Massacre total. Lá no Egito, o que aconteceu? Estava lá, o Moisés aparece lá do nada, e aí vira assim e fala, olha, aquele faraó que é o Deus lá, e começa a falar para os escravos lá, aquilo de lá é um Deus fraco, meu Deus é o Deus poderoso. Venham comigo, saem daí. E aí uma parte daqueles escravos acreditaram, só peraí, aquele Deus não vale nada não, eu vou com Moisés, eu vou seguir o Moisés aqui, e seguiram Moisés, porque deixou de acreditar naquele mito, e passou a acreditar numa outra história. E é isso que a gente faz, nós contamos histórias. O Homo sapiens é incrível, exatamente em contar histórias, e a gente acreditar nessas histórias. E aí nós temos algumas situações, quando nós deixamos de acreditar, nós podemos exatamente levar ao caos. Então, por exemplo, quando nós falamos, olha, deixei de acreditar nas instituições, deixei de acreditar no rei, o que aconteceu? Guilhotina, massacre, mataram todo mundo. E isso é o caos. E nós temos que nos perguntar, nós queremos atingir o caos? Nós queremos o caos? Deixar de acreditar nas instituições? Deixar de acreditar nas nossas histórias em busca do caos? Só que, exatamente, o caos, às vezes, ele é interessante. E essa que é a pergunta que nós temos que fazer. Até que ponto eu quero o caos? Porque quando ocorreu a Revolução Francesa, e houve muito derramamento de sangue, isso levou o quê? A Revolução Francesa? Aos princípios da igualdade, fraternidade e igualdade, que serviu exatamente para toda a história do Ocidente. Todas as democracias surgiram exatamente daquele caos. Se a gente for pensar, as guerras religiosas, a reforma protestante, mataram milhares e milhares. Gente, vocês sabiam que nenhuma guerra, nem o Holocausto, nada, nenhuma guerra matou mais do que as guerras religiosas? Foram dezenas de milhares de pessoas mortas nas guerras religiosas. Só que por causa dessas guerras e desse caos da reforma protestante, que hoje nós temos o que nós chamamos de liberdade religiosa. Todas as liberdades, todas as conquistas, elas surgem muitas vezes exatamente desse caos. A questão é, nós queremos ter esse caos? E aqui, esse desenho aqui é o que é chamado demiurgo. E o que é o demiurgo? Isso daqui está dentro da filosofia platônica, em que Platão ele diz o seguinte, olha, o caos não é desejado, mas o caos, quando ele ocorre, vem o demiurgo, e o que ele faz? Ele reorganiza, ele não cria, ele apenas reorganiza as coisas em busca dessa organização de uma melhoria, de um estado de perfeição. Esse é o demiurgo. A questão é, nós precisamos desse demiurgo? Nós precisamos avançar a nossa sociedade para esse caos? E a questão é que hoje nós vivemos momentos extremamente perigosos da nossa sociedade, porque nós estamos começando a desacreditar das instituições, das histórias que nos são contadas. E esse é um momento perigoso, porque nós temos que optar, vale a pena esse caos? Nós precisamos do caos? Ou nós podemos aprimorar as nossas instituições? Essa é a pergunta que é feita. E aí, tem um livro muito interessante, outro best-seller também famoso, que é Como as Democracias Morrem. E os autores, eles defendem que a democracia ela se sustenta em dois pilares. O primeiro pilar da democracia é o respeito às instituições. O primeiro pilar é o respeito às regras de troca de governo. Se eu perdi a eleição, eu simplesmente troco. Opa, vou para a oposição. Eu aceito a derrota. Esse é o primeiro. O segundo é o respeito às regras costumeiras, ainda que elas não estejam legisladas. Na minha casa, por exemplo, eu costumo pedir bênção aos meus pais. Eu tenho que fazer isso? Não. Não tem nenhuma lei que me obriga a fazer isso. Mas por que eu faço? Porque existe um costume, uma tradição de se fazer isso, de pedir bênção aos pais. E isso daí é o que deixa a família unida. Da mesma forma, o local onde que as pessoas sentam na mesa são coisas dos costumes e das tradições, de uma história que nós acreditamos. E aí deixa a sociedade exatamente unida.
O problema é quando essas regras não começam a ser obedecidas, que essas histórias, esses mitos não são obedecidos. Esse é o problema. Um parlamentar, ele tem o direito de atacar, um parlamentar que é o sacerdote do poder legislativo, uma instituição cultuada, ele tem o direito de atacar um sacerdote que é o ministro do STF? Em tese tem, a Constituição lhe garante isso, uma prerrogativa. Mas ele deve fazer isso? Não. Por que ele não deve fazer isso? Porque a estrutura da nossa sociedade, da harmonia dos poderes, fala que não deve se fazer isso. Da mesma forma, o ministro do STF pode então punir aquele parlamentar porque ele foi atacado? Ele pode fazer isso? Pode. A Constituição garante esse direito para aquele órgão fazer isso. Mas deve fazer isso? Não, não deve fazer isso. Da mesma forma, o presidente da República pode anular o ato daquele poder que atacou aquele deputado? Não, não pode. Por quê? Porque os costumes, isso nunca foi feito dentro da nossa sociedade, nunca foi feito antes. Mas ele tem o poder de fazer isso, está na Constituição e garante ele. Da mesma forma, aquele poder que teve o ato anulado, pode anular o ato do presidente? Pode, a Constituição garante. Deve fazer isso? Não, por que não? Porque é uma prerrogativa do presidente. E nas nossas regras estabelece isso. A pergunta que eu falo para vocês é: nós queremos o caos? Ou nós queremos o aprimoramento das instituições? Eu acredito que o melhor é tentar aprimorar, aparar essas arestas. Esse que é o principal objetivo. Para além disso, nós precisamos uma implementação de uma agenda da nova governança pública, ou seja, de criar valores, porque nada adianta também nós temos um governo lá que não gera valores e que não tem legitimidade perante a população, porque a população ela tem que não só ter um bom atendimento, mas entender a necessidade daquele atendimento da população. Isso é criar valores. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. E eu não sou louco de rasgar dinheiro, viu? Patrícia, por favor. Não precisa pegar comigo no final, não. Pode pegar agora. Obrigado, gente.